mais uma live do Engenhando Festas. A quinta live dessa nossa semana de balões, né? Semana de lives sobre balões. E hoje vou fazer um círculo de balões. Aqueles círculos de balões que eu tenho visto muito, né? Vocês já devem ter visto muito também na internet, a galera utilizando aí e montando decorações sem o fundo, apenas com os círculos de balões. E aí, esse círculo tem duas formas de você fazer isso. Ele tem uma estruturazinha de metalon que você compra, que ela já vem um círculo, né, com 2 metros, ela é bem fixa e bem rígida, só é ruim para você transportar essa estrutura, mas ela já é o formato do círculo, já direitinho, que você bota aqui e ela fica em pezinha, tá? A segunda opção é a que eu vou utilizar hoje, beleza? Que é o quê? Eu vou montar um círculo de balões e essa aqui, eu vou montar um círculo de balões com esse material aqui, ó, que ele é bem flexível, vocês estão vendo, tá? Não fica em pé sozinho, mas aí a gente vai fixar em 2 pontos de apoio. São 2 parafusinhos, tem um ali e outro ali, tá? Ela vai ficar suspensa nesses parafusos, eu coloco minha nylon, então não fica tão visível assim, tá? Por que eu preferi fazer dessa outra forma aqui, né? Porque eu vou fazer ele aqui, direto na parede, tá? Eu vou fazer direto na parede e eu queria mostrar essa outra opção aqui de material para vocês. Eu queria apresentar essa nova opção de material para vocês. Por quê? Porque você consegue baratear o custo. Lembra que quando você passa um orçamento para a sua cliente e a cliente fecha o contrato com você, o que é o lucro? E tem muita decoradora, eu não sei você, mas tem muita decoradora que não calcula, que não sabe qual é o lucro dela em cada festa, porque não faz esse cálculo. Coloca lá um valor da decoração tabelado, mini table é tanto, decoração média é tanto, e se for essa decoração aqui é tanto. Então ela já tem ali os valores tudo tabelado, não tem orçamento personalizado, e aí em cada festa ela tem um gasto diferente e ela nem calcula qual é o lucro dela, né? Tem muita gente que se você perguntar e disser assim, qual é o teu lucro por festa, ela não vai saber dizer, tá? Isso é um problema. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é você não saber, passar um orçamento para a cliente e você não saber minimizar os seus custos, os seus gastos. Por quê? Porque você tem que minimizar os seus gastos. Se você minimizar, você passou lá um orçamento de R$ 1.100 para a sua cliente. R$ 1.100. E aí, tu gastou R$ 600. Se tu gastou R$ 600, qual foi o teu lucro? Foi 500, né? Vai ser 1.100 menos os 600. Mas olha que interessante, se tu gastar R$ 500, tu investe. Se tu só gastar 500, então 600 passa a ser o teu lucro, tá? Então, é muito importante a gente saber minimizar isso, né? E aí, uma opção, por exemplo, de você fazer um círculo de balões, minimizando os custos, eu vou já dizer para vocês o quanto vai minimizar, utilizando esse material aqui. E que material é esse? Né? Que material é esse? Está mostrando o material e tal? Esse material aqui é mangueira de PVC preta. Mangueira de PVC preta. Onde que eu compro essa mangueira de PVC? Eu compro no depósito de construção, na parte lá de jardinagem, tá? Então, você vai lá na parte de jardinagem e você solicita uma mangueira de PVC preta, você diz lá qual é o tamanho que você quer, tá? E aí o rapaz vai e ele recorta, ele tira lá o pedaço para você, tá? Além da mangueira de PVC, né? Porque senão, ó, se você comprar só a mangueira, que tá aparecendo onde? Perfeito. Ele vai cortar e aí vai ficar essa ponta aqui, tá? O rapaz lá ele vai cortar
vai ficar essa pontinha assim. Aí ficando duas pontas iguais, fica difícil de você fazer a emenda. Para você fazer a emenda fica ruim, né? O que você vai precisar? Desse outro material aqui, ó. Que lá, aqui o pessoal chama por luva, tá? Se você disser, eu quero a mangueira e eu quero a luva para poder fechar ela, e o cara não souber o que é, aí tu explica para ele que é a partezinha para poder fazer a junção das duas pontas da mangueira, que tu vai fechar, tá? Então tu pede isso, que aí ele vai lá e ele te entrega. E aí, claro, aqui é bem apertadinho, eu não consigo pedir para lá onde fechar, porque eu não vou conseguir fechar aqui. Eu deixei ela assim que era para poder eu mostrar para vocês. Quando vocês forem comprar essa mangueira aqui no depósito, é bem provável que a pessoa que vai te atender lá no depósito fique perguntando para que é a mangueira, né? Para que é? Quando você diz, eu quero tantos metros, aí a pessoa vai e se acha no direito de perguntar para que é, né? Para poder dar a sugestão dele ou dela. Normalmente é homem que atende a gente lá. E aí, eles questionam muito, sabe? Porque, é depósito de construção, né? Teoricamente, eles vendem as coisas lá pra galera utilizar nas construções das suas casas. Eles não são acostumados a vender as coisas para decoradora de festas. Essa mangueira aqui, quando eu fui comprar ela, vez por outra, eu passo por essas situações. Eu fui comprar essa mangueira aqui e o cara perguntou, pra que é? Eu disse assim, é pra colocar uns balões. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, mas essa mangueira, moça, ela é mangueira de jardim, ela não serve para botar balão, não. Aí eu disse, sério, que eu vou utilizar ela, eu já utilizei e eu vou precisar, né? Então, mas você tem certeza que é essa mangueira? E aí eles ficam fazendo mil questionamentos, né? E aí é chato, é um pouquinho chato. Eu não gosto muito não, de ficar sendo questionado, não. Mas eu já digo logo, não, moça, eu sou acostumada, eu uso para colocar elas em arcos de balões, eu monto os meus arcos, cortei o pedaço todo de enfado. E aí pronto, aí eles já cortam, já cortam o pedaço, né, e tudo. Mas normalmente eles ficam questionando. É igual quando eu vou comprar cano de PVC para fazer painel, para fazer estrutura de painel também. É uma lenda, porque eles se perguntando para que é, e aí quando eu digo, eles ficam dizendo que não dá certo, e é um negócio, tá? Então, aqui é bem baratinho, tá? Essa mangueira aqui. Deixa eu dizer pra vocês, ó, aqui em Fortaleza, aquela estrutura para painel redonda, a estrutura de metalon, beleza? A estrutura de metalon, redondinha, com diâmetro de 2 metros, tá? Diâmetro de 2 metros. Ela para alugar, ela é R$60 para alugar, e para comprar é R$200. Esses são os valores que eu encontrei aqui, os valores mais em conta que eu encontrei aqui em Fortaleza, certo? Pode ser que na sua cidade tenha um valor diferente, porque o que eu percebo também é que de uma região para outra, né, de um país para o outro também, né, mas de um estado para o outro, de uma cidade para outra tem uma diferença, né? Então, de um país também, né, mas aí também é demais, só estou falando para brasileiros aqui, tá? Então, sai a R$60 o aluguel e a R$200 a compra, beleza? R$60, então vamos calcular aqui, R$60 vai ser o mínimo que você vai gastar só com a estrutura, você vai colocar lá no seu orçamento, só com a estrutura para colocar para fazer esse círculo de balões. Se você comprar a mangueira, essa mangueira aqui que eu comprei 6 metros de mangueira. Por quê? Porque eu fiz o cálculo do perímetro do círculo, que é 2πr, voltando aí para a matemática, né? 2π vezes o raio dá 6 metros de mangueira, dá 6,28. Né? Mas 6,28 arredondado para 6. Então arredondar para menos, né? Não vai fazer muita diferença não, 28 centímetros. Então, 6 metros de cano de PVC dá para você montar aqui um círculo de 2 metros de diâmetro, beleza? Quanto foi que saiu isso? Eu compro o metro da mangueira por R$1, então foram 6 metros, foram R$6
E essa emendazinha aqui, a luva, eu compro ela por R$1,50. Então, 6 com R$1,50, R$7,50. Por R$7,50 eu consigo ter o meu círculo. Beleza? Eu consigo ter uma estruturazinha aqui para poder fazer um círculo de balões. Tá? Então, compensa. Só que tem as desvantagens. Essa aqui eu só consigo utilizar ela se eu tiver um local para eu prender. Ela não fica solta em um local, porque como vocês estão vendo, ó, se eu soltar, ela desce. Ela é flexível, tá? Então eu preciso de uma parede para eu poder colocar lá e eu prender ela na parede. Eu preciso dessa fixação. Se eu não tiver esse local para eu poder fazer a fixação, aí não dá para utilizar a mangueira de PVC, beleza? Eu necessito desse ponto de fixação. Ó, vou tentar fechando ali e vou mostrar aqui para vocês. Uma outra utilidade que eu utilizo dessa mangueira aqui, tá? Comprei um pedaço menor, aí tem que fazer o cálculo de novo, né? É só calcular, 2 pieles. E aqui eu tenho um círculo, né? De 1,5 m, tá? De diâmetro. Para quê? Para eu fazer painel redondo. Então, aqui eu coloco o TNT preto, que é para poder fazer o blackout do painel. Por quê? Porque quando eu pego só o painel de tecido sublimado, né? Só o tecido sublimado e coloco aqui, sem esse fundo, ele fica mais ou menos transparente, sabe? E aí quando eu coloco o blackout aqui, ele fica menos transparente, isso faz com que as cores e o desenho do painel sublimado, eles fiquem mais vivos, né? Então fica mais bonito o desenho, tá? E aí como é que eu faço? Do mesmo jeito, ó. Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês. Aqui eu tenho a mangueira, certo? Ó. Aí do mesmo jeitinho foi feita a emenda aqui com a luva, tá? E aí depois o que foi que eu fiz, ó? Eu só vim aqui e eu fui colando com cola quente mesmo o TNT. E aí pronto, e aqui eu tenho uma estrutura redonda de painel também, né? Que dá para eu colocar aqui perfeitamente um painel redondo. E aí quando eu coloco o tecido, ela fica até mais fixazinha. Ó. Perceba que ela não tá descendo, né? Que nem a outra lá. Que além dela ser menor, mas aqui ela também tá com tecido, tá certo aí? Foi. Eu botei aqui no chão, botar no chão. Tá? Então ela tá menos maleável porque também aqui ela já tá com tecido. Aí eu coloco aqui o meu painel, sublimado, né? Tudinho. E aí ele fixa bem. Sempre lembrando que, mesma situação desse aqui, lá do círculo de balões. Eu preciso, nesse caso aqui, eu vou necessitar de algum canto para eu fixar. Então, se eu estiver fazendo uma combinação de vários painéis, eu posso prender ela, né? Inclusive, eu posso prender aqui essa estrutura, inclusive em algum outro painel que eu esteja utilizando. Perfeito, tranquilo, tá? Mas, porém, contudo, todavia, se eu não tiver onde fixar, solto ele não pode ficar, né? Então não dá, ele não vai ficar, tipo, não dá para utilizar ele sem um ponto de fixação. Beleza? E aí você consegue baratear também essa questão aqui de estrutura de painel redondo, tá? Botar ali pro lado e começar a focar aqui no nosso arco de balões de hoje. Então, bora lá. Vou fazer o círculo de balões neon. E para o círculo de balões, eu vou utilizar aqui um cluster de 4 balões, beleza? Apenas 4 balões. Os balões que eu estou utilizando não são patrocinados da Arte Latex, tá? É porque são os que eu utilizo mesmo, tá? Então, são esses aqui. Número 9, né? Mesma coisa, no mesmo cantinho onde eu comprei os balões na segunda-feira, eu comprei tudo. Então, tipo, são os mesmos balões da live de terça-feira. Eu fiz o arco desconstruído neon e aqui eu não consegui encontrar os neons, né, de outra numeração. Eu só encontrei eles assim, o pacotinho já colorido, não encontrei as cores separadas. Tanto é que, se vocês prestarem atenção, tem muito verde aqui. Eles não vêm a mesma quantidade eles não dividem assim, são 7 cores, então eu vou colocar tanto de cada cor. Não, acho que eles vão só pegando e jogando aleatório aqui dentro. E vem muito verde. Muito, muito, muito verde mesmo, tá?
Então, vamos lá. Ó, cluster de 4 balões, tá? É o cluster que eu vou utilizar para eu poder começar a fazer essa montagem. Eu enchi muitos balões aqui para agilizar, porque eu vou montar todo o círculo aqui. Então, para agilizar a live, eu já enchi os balões antes. Se for necessário encher mais, eu encho mais. Mas eu queria deixar aqui para mostrar para vocês, tá? Um detalhe que eu nem vou precisar disso na live de hoje, mas eu queria mostrar para vocês aqui a posição dos meus dedos, ó. A melhor forma de eu manusear um arco de balões é se você conseguir, o de 4, né? Do cluster, um arco não, um cluster. Um cluster com 4 balões é se você encaixar ó, o dedão entre esses 2 balões. Que dedo é esse? Indicador. Um indicador entre esses 2. Que dedo é esse? Fez com cotoco. É o dedo cotoco. Entre esses 2, né? E os outros 2 dedos aqui, tá? Então, quando você encaixa assim, você consegue, ó, mexer bem aqui nesses balões. E aí, isso aqui é bom, principalmente na hora que você vai colocar lá. Você tá montando o arco, tá? Você desce assim e você puxa aqui, ó. Quando você vai passando a linha ela vai escorregar na lateral do teu dedo. Então, tu não corre o risco de prender o teu dedo, porque quem já passou por isso aí? De estar segurando aqui o cluster de balão, aí tá passando a linha, quando puxa o dedo tá preso. Aí tem que soltar lá a linha para poder puxar. Já aconteceu muito comigo, até eu aprender dessa forma aqui de segurar o cluster, tá? Então, bora lá. Vou tirar essas coisas aqui de cima, eu vou ficar fazendo aqui em cima. Lona já fechou aqui, ó, pra mim, tá? Então eu vou colocar aqui assim, beleza? Acho que assim dá pra eu ir girando e ir montando legalzinho aqui em cima pra mostrar pra vocês. Como é que eu vou fazer? Eu pego, por que eu fiz o cluster de 4 balões? Porque o de 4 balões, os balões eles ficam mais soltinhos, ficam mais fáceis, fica mais fácil de eu manusear eles, tá? O cluster de 6 balões, eles, como tem mais balões, então eles ficam mais próximos, aí fica mais difícil de eu conseguir manusear esses balões. E aí, como é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar aqui e vou encaixar esses balões aqui, ó, na mangueira. Pego aqui 2, de preferência os menorzinhos, tá? Porque os menorzinhos são mais fáceis de manusear. Eu inverto eles aqui de lado. Dou uma volta, tá? Passei para um lado, depois virei de novo. O verde, ele começa desse lado e ele termina desse lado. Por quê? Porque se eu fizer só uma vez, ele vai abrir e vai saltar, tá? Então, sempre você vai fazendo dessa forma. E aí, ó, coloquei aqui o primeiro, né? Vou pegar outro cluster e aí eu venho aqui no ladinho, ó, venho aqui do outro lado, tá? Bem próximo desse aqui que eu já coloquei. Aí eu pego o verde limão e o azul aqui do outro lado, faço uma vez, depois faço a segunda vez. E aí eu tenho que empurrar esse para ficar lá mais próximo. Coloquei aí. E agora o que eu vou fazendo? Vou adicionando os outros, tá? Desse lado aqui, melhor pra mim. Ai, Yara, mas eu não tô conseguindo colocar muito próximo. Às vezes os balões são muito grandes e fica ruim de você colocar mesmo. Aí o que você faz? Depois, no final, você vai preenchendo os espaços que ficarem aparecendo a mangueira, tá? Você vai preenchendo com os balãozinhos menorzinhos. Não tem problema nenhum você ir fazendo isso, tá? Aí assim, eu vou passando. Então eu vou encaixando aqui, porque você pode ir mexendo os balões, né? Pra ver como é que eles vão se encaixando.
Aí aqui, ó, eu vou colocando e vou girando. Eu não tô conseguindo ver aqui se tá aparecendo a mangueira. Tem uns pontos que ela tá aparecendo, mas aí depois eu vou tapando, tá? Faço aqui uma, duas vezes. E empurra. Ó, e aqui tá se formando. Acho que pra vocês vai ficar mais visível aí, já que ela tá de frente, né? Se tivesse como colocar mais alto uma mangueira, aí fica de cima pra baixo. Tem? Tá bom aqui. Tá bom? Dá pra ver? Se ficasse mais longe. Se ficasse mais longe, melhor. Eu ir mais pra trás? Peraí. Aqui? Melhorou? Ó, tá se formando aqui, né? Aí percebam, ó, tem uns cantinhos assim que ela fica aparecendo, né? Depois que a gente colocar lá na parede, é que vai ficar melhor pra gente ter a certeza. Mas aí a gente vai só prendendo e amarrando depois, tá? Ó, outro cluster aqui. E aí eu vou só pegando. Se estourar algum balão, como estourou ali, né? Normal. E aí, ó, eu vou só girando aqui e vou colocando mais, né? Então, é isso que você vai fazendo. Vai colocando e vai girando, tá? Ok. Depois gira de novo, vai colocando. E assim você vai fazendo. Não precisa do fitilho, né? Não precisa da linha nylon aqui para a estrutura. A primeira vez, quando eu tive a ideia de fazer essa estrutura aqui, montar uma mangueira preta, eu fiz o arco de balões todinho no fitilho e depois eu fui passando os balões nela. E aí eu percebi que não precisava, por quê? Porque todo esse trabalho de ficar girando os balões, eu tive que fazer todo ele depois, mesmo já estando no fitilho, que era para poder ficar encaixadinho na mangueira, né? Então não se faz necessário. Como o balão já vai ficar fixo na mangueira, então vai de boa. Quando eu comecei a fazer arco de balões, também, eu tinha tanto medo de mexer nos balões, que você não tem noção. Por quê? Porque eu achava que se eu fosse mexer com eles, eles estouravam, né? E às vezes estoura. Mas, tipo, Ave Maria, era o fim do mundo pra mim se eu tivesse que mexer nos balões depois que o arco já tivesse. Era um medo tão grande, era fim de carreira. Pegar variar as cores, tá? Tá muito rosa aqui. E aí, gente, só precisa passar duas vezes, né? Duas vezes. Eu montei uma vez um arco enorme, enorme.
foi mais de 2 metros. Eu acho que aquele arco, se eu não me engano, ele tinha 3 ou era 4 metros de diâmetro, entendeu? E eu fiz lá no Engenhoca, que é um parque que tem em uma outra cidade vizinha aqui de Fortaleza, Aquiraz. E aí lá é aberto, totalmente aberto. Ele tem uns quiosquezinhos. E eu fui uma vez fazer um círculo assim, de balões, porque como lá é um espaço aberto, a mãezinha disse que não precisava de painel, porque o próprio cenário de lá do parque serviria de painel. E o tema do aniversário era Flamingo, sabe? Então ela disse assim, olha, eu não quero painel, mas eu quero balões. Eu disse, então vamos fazer um círculo de balões. E aí ficou enorme mesmo. E aí a gente foi só fixando com o Nylon depois. Se vocês procurarem, não sei se eu já postei aqui no Engenhando Festas, mas se não tiver postado, eu vou dar uma olhada. Se não tiver postado, eu posto depois no Engenhando Festas, para vocês verem. Esse círculo ele ficou gigante. Eu acho que ele tinha uns 4 metros de diâmetro, né? Tanto de altura quanto de largura. Ficou muito grande, mas ficou muito bonito também, sabe? Cores claras, né? Foi coral, rosa claro e amarelo claro. Então, tipo, as cores bem os pastéis, né? Quase tudo em tom pastel ficou bonito. Tá criando forma, viu? E quando eu terminar aqui, ele não vai ficar redondo, ele vai continuar maleável, né? Só que aí eu vou, a forma como eu vou prender ele para deixar ele redondinho, tá? A Wanda hoje vai aparecer na live. Tá achando que ele vai ficar só assistindo? Vai não. Tô perguntando aqui, ó. Você põe como esse cano no painel? Pronto, a gente vai prender, quando eu terminar de fazer aqui, certo? O círculo, aí eu vou fixar ele aqui na parede. Aí eu vou mostrar com detalhes para vocês. Calma aí, eu tô terminando. Só bem pouquinho. Já tem metade. Tem metade pronto. Eita. Outra coisa que vocês podem fazer, tipo, a mangueira vai aparecer e tal, não sei o quê. Aí você pode pintar a mangueira com tinta spray, tá? Pode fazer isso também. Vai passando, sempre tem que lembrar de passar quando for passar os balões aqui, passar 2 vezes. Passa uma vez para um lado, né? Inverte o lado dos balões. Uma vez, depois inverte outra vez.
ele pode destrocar, mas ele pode destrocar, ele pode voltar para o cano sozinho. E é bem legal aqui, porque você faz também, você pode fazer um projeto digital, né? Aí já coloca o círculo de balões no projeto digital, já dá aquela amostra para a mãezinha de como vai ficar a festa dela, né? Sabe o que as minhas clientes falam muito para mim dessa questão de projeto digital? É que, tipo, elas gostam de ver como que a festa vai ficar, sabe? E para isso para elas não é tipo uma experiência de outro mundo. Porque tem muita gente que não explica, né? Só, tipo assim, só diz como é que vai ficar e tal, explica, mas só fala. E aí a mãezinha ela tem que imaginar como é que a festa vai ficar, né? Tem que imaginar e tirar da cabeça dela como é que a festa vai ficar. E aí quando você desenha a festa para aquela mãezinha, pronto, para ela é uma coisa assim sensacional, de outro mundo. É uma experiência bem bacana. Eu sempre tomo por referência os balões maiores. Vamos ver, né? Como é que eles estão, qual é o último, foi o último que foi colocado para você. Os balões número 9, eles são maravilhosos para fazer esse tipo de coisa aqui. Por quê? Já tivemos aqui que estão estourados, nem sabia. Por quê? Porque o balão número 9, o balão número 9, ele é mais, como ele é maior, né? Ele acaba sendo mais maleável do que o número 7. Bota aqui. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quando vocês estão montando decoração, vocês também gostam de ficar escutando uma musiquinha? Aqui eu não posso botar, não, porque se eu botar o YouTube vai me censurar. Mas, ó, encaixei lá e corri até onde deu, né? Daí eu venho aqui. 1, 2. Quero ter feito todo esse lado. Eu fui fazendo nada outro. É verdade. Pois é. É muito. Mas ela nem paga no final do coloquei. Ó, passei aqui. 1, 2. Gostei aqui. 2. Tô terminando. Gostei aqui.
com os balões, né? Então deixa eu tentar pegar aqui um gosto menorzinho com os balões. Isso aqui dá certo. Isso aqui nem querendo dar para vocês verem, né? Porque tá bem estressado aqui embaixo. Olha que legal, tanto que eu tô mexendo aqui, não tá estourando esses balões, né? Beleza, terminei. Ainda sobraram alguns, né? Esses aqui, se for necessário, eu coloco no final. Vou deixar aqui pro cantinho, empurrar pra cá. E ó, vou puxar aqui. Tem que pular aqui. Pra poder colocar isso aqui, ó. Tá vendo como foi que ficou? Se eu soltar aqui, ó, ele desce. Não desce todo, né? Mas ele desce, tá? Mas ele desce um pouco. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que prender ele em algum canto, porque eu não posso deixar, né? Esse aqui não é um círculo, aqui tá um ovo deitadinho, né? Tá oval, tá? Então, não dá pra ficar desse jeito aqui. Eu vou ter que prender ele em algum canto. E aí, aqui nessa parede, eu tenho ali, ó, um preguinho bem ali e tem um outro prego bem aqui. E esses dois pregos são o suficiente, beleza? Esses dois preguinhos, eles vão ser o suficiente. Ó, se eu prender lá e aqui, aí eu consigo, né, deixar ele aqui, ó, tá redondinho aonde aqui? Tá redondo? Tá mais redondo agora. Não, mas tem que ficar redondo, não é mais, tem que ficar redondo. Vou ficar aqui. Aí. Pronto. Ele vai ter que ficar dessa altura aqui, tá? Pra poder ficar redondinho, beleza? Como é que eu vou prender lá nesses pregos? Vou prender com linha nylon, tá? Tem que ser rapidinho, o aluno vai ficar segurando ali pra mim. Vou prender com linha nylon, porque a linha nylon ela não vai aparecer, né? Ela é transparente, então eu vou tirar um pedacinho aqui grande. Ó, então eu vou pegar aqui a linha nylon, vou amarrar aqui nesse meu preguinho, tá? Tá na parede já. Dou 2 voltas nele e dou um nó. E aí o que eu vou fazer? Ó, vou puxar aqui e vou passar entre os balões, tá? Vou passar aqui entre os balões do ar para ele segurar. Beleza? Porque eu não preciso colocar lá no meio, poderia até colocar, mas eu prendendo bem aqui nesse ponto, que é em cima e na lateral, dos dois lados, ele já sustenta bem o círculo, tá? Então, vou enfiar aqui. Pegar bem aqui nesse coxo. É maior. Não, mas assim, eu não estou puxando ele mais pra cima. Pronto. Então, passo aqui 1, 2, encaixei lá no meio. Cuidado para não puxar com muita força, para não deformar, né, o arco de balões. Depois, ó, passo aqui em outro. 1, 2, tá? Passei no roxinho, dei 2 voltas com a minha nylon no roxinho e dei 2 voltas nesse roxinho aqui e nesse rosa. E pronto, coloco a linha aqui para trás. Não preciso passar mais aqui. Vou prender lá do outro lado. Então, ó, lembra que eu falei, né, que esse tipo aqui de estrutura não tem como ela ficar solta. Tem que ficar presa em algum canto.
mas pode ficar preso na parede, né? E um preguinho é o suficiente. Mesma coisa, ó. Pego a linha nylon, então, ó, dá 2 nós, tá? 2 nós lá, e aí eu vou puxar aqui e vou fazer a mesma coisa, tá? Vou prender, sempre com cuidado para não puxar, porque senão vai acabar ficando torto, tá? Então, passei aqui no meio, puxei, pode soltar. Pronto. Então, ó, tá redondo, tá? A Amanda tá me dizendo que tá redondo. A gente vai lá. Essa galera, isso aqui não tá. Então aqui, ó. Não vou dar 1, 2 voltas, beleza? Passo aqui, agora escolho aqui um outro balão, que era o ideal que fosse aqui um da frente. Vou tentar passar nesse aqui. Sem puxar demais para não deformar, tá? Então, passei 1, passei 2 vezes e agora eu coloco a linha nylon para trás. Tá feito aqui o nosso círculo de balões, né? Agora, o que tem que ser tomado cuidado? Tá feito, mas eu posso adicionar ainda alguns outros balões menorzinhos. Aqui eu posso ainda trabalhar em cima dele. Eu fiz aqui uma base, tá? Só que o que acontece? Tem alguns pontos que tá aparecendo a mangueira. Então, esses pontos, né, vai ser necessário que a gente feche eles, que a gente tape esses pontinhos, tá? E aí, a gente vai acrescentando outros balões, de preferência menorzinhos, né? Vou ter que encher, porque aqui só tem balão, tem uns aqui bem pequenos e outros grandes, ó. O ideal é que fique tudo desse tamanho aqui, para eu poder ir tapando esses buracos, né? Porque aí eu vou acrescento aqui, ó, vou enchendo aqui e vou acrescentando, tá? Vou dar uma olhadinha de longe para ver onde é que está aparecendo a mangueira, para ter uma noção. Beleza? Então, ó, lembra, para quem chegou agora, né? Qual é o material que eu estou utilizando aqui? É mangueira de PVC preta. Essa mesma mangueira aqui, ó. Quem foi que perguntou lá no YouTube? No Facebook. No Face. A Tamires. Tamires está perguntando qual foi o material que eu utilizei para fazer a estrutura. Essa mangueira de PVC aqui, ó. Essa mesma mangueira de PVC aqui, que compra no em depósito de construção, na parte de jardinagem, tá? Tem alguns depósitos que não tem, depósitos menores, mas outros depósitos, mas sempre vai ter aquele que você vai conseguir encontrar isso aqui com facilidade na sua cidade. Então precisa da mangueira e precisa da luva, que é essa partezinha aqui para poder fazer o encaixe das duas pontas e fechar o círculo, tá? Então, tanto eu utilizei aqui, ó, para fazer o círculo de balões, como eu utilizo aqui para fazer o meu painel redondo. Tá? Deni Decora está perguntando quantos balões foram utilizados. Quantos balões foram utilizados? Eu não contei. Mas aqui tem, em média, tem quase 200 balões aqui, certo? Por que eu estou dizendo quase 200? Porque eu enchi quase 200. E tem alguns aqui, tem alguns que estouraram, não, uns 3 ou 4 que estouraram, e tem só alguns pouquinhos aqui sobrando. Mas eu enchi 200 balões para 6 metros de cano, né? Então, não é tanto balão assim. Por que que não é tanto balão? Porque eu estou utilizando o balão número 9, tá? Se eu estivesse utilizando outra numeração de balão, aí eu lembrei de uma coisa aqui. Vou fazer para mostrar para vocês. Vou utilizar o balão 260 para fazer a fixação ali, para mostrar para vocês, né? Eu tinha falado que eu não tinha utilizado ainda nessas lives. Então, bora aqui. Vou fazer aqui um cluster menorzinho. Sim, ó. Eu consegui utilizar menos balões, por quê? Porque eu utilizei balão redondo número 9. Os balões redondos, eles ocupam mais espaço, por quê? Ontem eu falei, né? Ele não cresce só assim, no tamanho. Ele cresce muito para as laterais também, que é exatamente para ficar redondinho. O balão imperial, ele fica mais larguinho, né? Mas não tanto quanto o balão redondo. Por quê? Porque ele cresce naquele formato oval, tá? Então, e também o número 9, né, é maior.
Então aí você acaba utilizando menos balões. Fazemos aqui pequenininho, só para mostrar para vocês como é que eu encaixo. E é bem pequenininho mesmo, tá? Se você tiver balão número 5, número 3, eles são ideais para fazer esses balões menorzinhos aqui, porque infelizmente neon eu não consegui. Faço uma, 2 vezes. Sempre o número é 2, né? Eu faço 2 vezes aqui, eu faço 2 vezes a linha lá nos balões para poder fixar. E aí, como é que eu posso fixar? O balão 260, que é esse balãozinho aqui, ó, ele é perfeito para essas coisas. Por quê? Porque ele tem essa elasticidade, tá? Então eu consigo colocar ali, e aí quando eu estico ele para poder prender aqui, eu solto, ele fica bem preso, esse cluster, né, no arco. Então eu vou até cortar aqui, porque ele é muito grande, posso cortar ele aqui ao meio, ó, para eu poder utilizar. E aí eu puxo aqui, vou dar um nozinho, vou dar um nó aqui. Dois nós, né? Um não, 2. Dou 2 nós e fiquei com a ponta dele aqui, ó. Ui. Fala, Deus. Fala, Deus. Ó, fiquei com a ponta dele aqui, tá? Outra coisa interessante, é importante eu pegar lá no meiozinho e eu vir assim esvaziando ele, porque se ele ficar com ar dentro, ele pode estourar. Pode dizer que fica com ar, né? E acabar rasgando e soltando os balões. Então é interessante eu fazer isso aqui, ó, e puxando ele, apertando, para ele ficar totalmente sem ar nessa parte de dentro. E aí aqui eu já vou segurar e vou tentar prender ali em algum canto. Ó, vou colocar bem aqui, certo? O que eu faço? Vou passar ele lá no meio, dou 2 voltas, e aí aqui, como ele é elástico, depois que eu dar 2 voltas, eu só puxo ele, para ele poder esticar e solto. Quando eu solto, que ele encolhe, aí pronto, aí ele já fica fixo, né? Já se prende lá onde eu amarrei ele, tá? Então, vou colocar aqui. Só nesse balão rosa aqui. Nesse rosa aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Voltas, aí eu puxo, ó, e solto. E aí pronto. E aí aqui, ó, já ficou preso, né, os balões menorzinhos. Ali tava aparecendo um pouquinho da mangueira. Agora já não tá mais, tá? E aí eu vou fazendo isso onde tiver aparecendo. Eu acho que tá aparecendo um pouquinho bem aqui também, né? Então vou colocar outra aí. Ó, tem esse outro pequenininho aqui que dá para utilizar ele. Então, vou fazer a mesma coisa. Fazer mais de perto aqui. Eu passo aqui no meio. E aí, puxo aqui, ó. Aí, eu dou 2 nós. Dei 2 nós. Beleza, agora eu vou lá e encaixo onde eu quero que fique. Acho que nem ficou não, aparecendo ali. Não, tá aparecendo ali não, é só impressão. Deixa eu dar uma olhadinha na tela do computador, que é mais fácil visualizar. Sempre que eu fico com dúvida em alguma coisa, bem ali. Bem aqui, ó, tá aparecendo. Bem aqui, nesses 2 cantinhos. Então, eu vou colocar pra cá, eles aqui, ó. Sempre que eu tô com dúvida em alguma coisa, o que eu faço? Eu bato uma foto e eu fico olhando.
Às vezes eu vou de longe e olho, eu consigo visualizar alguma coisa. Mas aí só para confirmar mesmo, eu bato uma foto e aí eu analiso pela foto. Até mesmo layout, às vezes layout de mesa, os itens decorativos de cima da mesa, alguma coisa assim que eu tenho colocado. E eu tenho ficado na dúvida, aí eu vou bater a foto e olho. Porque na foto, não sei porquê, na foto dá pra ver melhor. Ó, então vou ter que encaixar bem por aqui, né? Bora lá. Vou passar nesse balão laranja aqui. Aí puxei aqui. Eita. Pronto. Tá? Fechou aqui também, né? E assim você vai fazendo em todo o arco. Baixou, tá aí. Hã? Ele tá ovalando, senhor. Soltou? Soltou não. Só que eu mexi, eu dei do que o outro. Bem aqui, tá aparecendo também. Eu quero tirar essa mesa do meio também, né? Você vai colocar esses aqui. Dá certo, eu vou colocar esses aqui. Isso aqui só tem 3, porque teve um balãozinho aqui que murchou. Mas não tem problema, tá? Eles são menorzinhos. Vou cortar aqui e vou adicionar lá. Essa estratégia que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês podem utilizar ela, pode fazer ela para adicionar os balões cromados, né? Você vai montar um arco de balões todo de uma cor, ou então de 2 cores, aí depois você vai adicionar os balões menorzinhos, dourados, aqueles dourados cromados, você pode ir fazendo desse jeito. Pega, claro, aí não vai utilizar o 260 preto não, utiliza outra cor, tá? Eu peguei o pretinho aqui, porque foi o que eu tenho preto e rosa aqui nas minhas coisas. Então eu peguei o preto, porque até para questão de fazer live, né, fica melhor para vocês visualizarem, tá? Onde é? Ó, postei aqui. Duas. Puxei. Soltei. E aí assim você vai adicionando, né? Vai remendando. Vou colocar esse outro ali do outro lado. Também está aparecendo também. Cismada, né? Eu tô com a sensação de que tá aparecendo. Aí eu vou colocar logo, que é melhor, né? Mas aqui, ó, já tá basicamente finalizado, né? Vocês estão vendo como não é difícil
difícil de fazer, gente? Tem dificuldade de fazer isso aqui? Não tem. Às vezes a dificuldade é você não saber que tipo de material que dá para utilizar, né? Eu acredito muito que agora, com essa dica que eu dei aqui para vocês, da mangueira de PVC, vocês vão enxergar esses círculos de balões com outros olhos, né? Estão vendo aqui que não é tão fácil de montar também. Porque às vezes, um pequeno detalhezinho que você acaba fazendo diferente, né? Então, tipo, um círculo de balões desse aqui, para um tema tradicional, ele fica lindo, entendeu? Fazer, tipo, um círculo de balões desse aqui, vai fazer uma decoração da Bela e a Fera, por exemplo, foi a primeira que me veio à cabeça, sempre é a primeira que me veio à cabeça, é a Bela e a Fera, né? Então, tipo, vai fazer uma decoração da Bela e a Fera e tu não utiliza um painel sublimado. Tu faz um círculo de balões amarelos. Se é a paleta de cor, já vou pensar mesmo pelo lado do tradicional, né? Se for fazer na cor tradicional, que é o amarelo, então tu vai lá e faz um círculo de balões amarelo. Aí dá pra colocar só uma rosa aqui no meio, ó. Fica bem legal, sabe? Botar rosa bem grande aqui de papel, prega na parede, fica lindo, fica perfeito. E aí depois só as mesas aqui na frente, sabe? Ou então só uma mesinha de acrílico, né? Um cubo de acrílico que você coloca assim do lado, coloca com bolo, então, para poder aparecer essa parte de baixo aqui, né? Do painel. Então, tipo, só isso já seria uma decoração diferentona, né? Uma decoração da Bela e a Fera, diferente e que não sai tão caro. Porque vocês viram que eu minimizei aqui, e tu imagina aí, de R$60, se eu fosse alugar, R$60, um círculo de metalon. E aqui eu gastei R$7,50. Então eu economizei quanto? Eu economizei R$52,50. Economizei R$52,50, tá? E vou ter o mesmo resultado. Então, eu tenho o mesmo resultado, eu não diminuí a qualidade da decoração da festa da minha cliente, vai estar lindo do mesmo jeito, só que eu gastei menos e lucrei mais, tá? Então, fica atento a essas coisinhas. Não esquecer até onde é que eu vou botar isso aqui. Conversando, né? Deixa eu olhar aqui de novo. Vendo? Não dá pra vocês verem, né? Tá um pouquinho mais pro lado. Ó, vou prender bem aqui, tá? Vou prender nesse verdinho aqui. Outro detalhe, tá? Essa mão aqui, ó, eu não fico segurando os balões. Eu fico empurrando, tinha esquecido de dizer isso pra vocês, né? Eu fico empurrando aqui, ó, eu empurro com as duas mãos o balão 260 lá pro meio dos balões, que é pra eu poder conseguir encaixar ele lá no meio. Aí eu seguro lá e venho com a outra mão e puxo pra poder dar a volta, beleza? Então, muito importante isso também. Pronto, agora deu certo. Agora ficou redondinho. Então, vê? Então é só você ir ajeitando, né? Vai mexendo e vai fixando, tá? Então, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Então, vamos encerrar por aqui. Foi um prazer estar com vocês essa semana. Boa noite, fiquem com Deus, um excelente final de semana. Até segunda-feira.